envolvendo a todos aqueles que sofrem, todos aqueles que se sentem desamparados, né? E a nossa lição da noite de hoje é Padre Germano e o SEAS, uma história de amor. Nossa, Padre Germano é realmente o homem de bem de que nos fala o Evangelho. É aquele ser que nós gostaríamos de ser. É um ser que veio fora do seu tempo, porque a sabedoria dele era muito grande. E a gente vai ter aí um pouquinho dessa história que envolve Padre Germano e o SEASC. Mas Padre Germano é nome de algumas instituições espíritas, é nome em escolas, creches, escolas municipais e etc., porque Padre Germano amava as crianças. Padre Germano tinha um amor pelas crianças e também ele queria, né, que essas crianças fossem educadas esmeradamente e solidamente. Ele dedicou a vida dele toda às crianças. Então, todas as instituições que levam o nome de Padre Germano estão ligadas às crianças e aos adolescentes. As escolas e creches que levam o nome de Padre Germano também estão intimamente ligados às crianças, né? E o que ele gostaria que acontecesse na educação. Ele primava pela educação das crianças, né? Então, vamos ver um pouquinho aí dessa história. A história da formação e fundação do Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança, contada pelos queridos fundadores da casa, relata-nos que Padre Germano esteve junto a este grupo sempre e se comunicava através da médium psicofônica inconsciente ou sonambúlica, Dona Benta, e era um dos mentores da reunião mediúnica da casa. Foi o próprio Padre Germano quem deu o nome da nova instituição espírita, que viria a ser inaugurada em 1º de setembro de 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, com o sugestivo e intrigante nome de Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança. Logo, essa intensa ligação amor é de todos os tempos. E ao conhecermos a última saga terrena desse personagem, nos damos conta de que o amor a Deus, o cumprimento às leis divinas, eternas e imutáveis, da qual a caridade é o meio pelo qual vivenciamos o amor ao Criador e à criatura, nos levará à felicidade na vida futura. Lição que nos é ensinada e exemplificada por Jesus Cristo, nosso amado Mestre, cumprida fielmente pelo sacerdote Padre Germano, que continua se comunicando com a casa nas reuniões mediúnicas do SEAS. Se quando a casa foi fundada só tínhamos uma reunião mediúnica, após os anos 76, 1976, depois do desencarne do senhor Antônio dos Santos,
A casa já tinha 2 reuniões mediúnicas e hoje nós temos 5. Então, Padre Germano, quando necessário, continua se comunicando em uma das reuniões mediúnicas da casa, como sempre o fez. Porque a gente lendo o livro e conhecendo a história de Padre Germano na sua última encarnação aqui na Terra, a gente vai entender porque Padre Germano optou, né, por dar este nome de amor, caridade e esperança à nossa instituição. Porque, na realidade, ele amou muito, amou demasiadamente nessa última encarnação. Ele amou os humildes, ele amou os oprimidos, ele amou os seus vários inimigos e ajudou esses inimigos a se regenerarem. Porque tudo que Padre Germano falava era para que nós conseguíssemos entender que a felicidade da vida futura dependeria dos nossos arrependimentos e dos nossos resgates ainda nessa existência. Nós vamos ver que ele viveu entre o século XVIII e XIX, mas não sabemos especificar quando, né? Mas numa época que o espiritismo ainda não estava entre nós. E ele, quando pregava, ele pregava a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados. Ele dizia que a verdadeira religião era fazer o bem pelo bem. Ele dizia que o verdadeiro templo, a verdadeira igreja de Deus estava instalada na consciência de cada um de nós. Ele dedicou a sua vida a esse amor. Ele dedicou a sua vida a acolher o que chorava, a acolher o que estava desesperado, a acolher os grandes criminosos, fossem eles políticos ou criminosos cruéis, e regenerá-los. A vida dele toda foi fazer a caridade, colocar esse amor, esse acolhimento em ação, porque ele foi fiel ao seu voto de pobreza, ao seu voto de castidade, ao seu voto de humildade. E ele auxiliava todo aquele onde ele pressentia o despertar da consciência do arrependimento dos seus equívocos. E ele auxilia, ele ampara, ele esclarece. E esperança, que consola, que edifica, né? Nossa fé raciocinada e nos ensina a sermos resilientes, pacientes e compassivos diante das adversidades temporárias da vida e a respeitar o nosso semelhante como a nós mesmos. Então, como a gente está vendo, ele realmente vivenciou o Evangelho de Jesus. Ele foi aquele fiel sacerdote, né? E aí é uma curiosidade minha, porque relendo o livro Memórias de Padre Germano, de autoria de Amália Domingo Soler, espanhola, né? Me veio à mente
a afinidade que há entre João Batista, Padre Germano, e o senhor Antônio dos Santos, né? Esse amado e respeitado fundador do SEAS, há uma grande afinidade, porque todos eles eram pessoas de uma autoridade moral muito grande, irresistível. Ambos, todos eles, né, eram espíritos altamente corajosos, resilientes, espíritos que buscavam a verdade e espíritos com uma sede imensa de justiça. Então, é curioso que presinto ao olhar para João Batista, Padre Germano e o senhor Antônio dos Santos, amado e respeitado fundador do SEAS, a afinidade de caráter que existe entre eles. Autoridade moral, sede de justiça, desejo do bem, coragem, certeza da imortalidade da alma e da vida futura, cumprimento à lei de Deus, respeito e amor ao ser e à natureza. Padre Germano amava a natureza, a ética e a sinceridade. Talvez por isso o SEAS seja uma instituição onde existe a grande disciplina, e disciplina com responsabilidade e comprometimento. Não é apenas uma regra, é uma disciplina que desperta em cada trabalhador a sua responsabilidade, o seu comprometimento na atividade em que ela se envolve, na atividade que coordena, na atividade que dirige, não importa, né? Então, é imprescindível que, para que tenha compromisso, para que se estabeleça responsabilidade, né, de dever cumprido, é necessário disciplina. E a outra característica do amor, caridade e esperança, a educação do espírito imortal. Por isso, tantos cursos, tantos estudos, tantas coisas. Por causa desses mentores, né? O mentor maior, João Batista, Padre Germano e também o senhor Antônio dos Santos. Então, ficamos conhecendo alguma coisa sobre este intrépido, adorável e verdadeiro espírito Padre Germano, na sua última passagem pela Terra, com a publicação do livro Memórias do Padre Germano, publicado pela FEB, com tradução de Manuel Quintão, em 1917. A partir daí, já houve inúmeras republicações de Memórias do Padre Germano, que a princípio se chamava Fragmentos de Memória de Padre Germano. A obra original é da espanhola Amélia Domingo Soler, poetisa, escritora, oradora, intelectual, polemista, grande dama e paladina do movimento espírita ibero-americano. Por que foi polemista, né, paladino do movimento espírita ibero-americano? Nascida em 10 de dezembro de 1835, em Sevilha, e desencarnada em Barcelona, em 29 de abril de 1909. Interessante, porque esse livro se tornou livro porque antes era semanalmente editado num jornal em Barcelona como uma novela.
E daí o editor do jornal disse, não, isso tem que se transformar em livro. E foi em dezembro de 1909 que o editor transforma essas comunicações de Padre Germano no livro que a gente conhece hoje. Em 1880, em Barcelona, começa a anotar as mensagens recebidas pelo médium psicofônico sonambúlico Eudaldo Pagés, a autobiografia ou fragmentos das memórias do espírito Padre Germano. Tais comunicações persistiram até 1884. E aí eu vou mostrar para vocês duas edições diferentes de Memórias do Padre Germano, né, com a autoria de Amália Rodrigo Soler, mas essas em português. São duas edições de épocas diferentes. Essa que está aqui do nosso lado direito, né, do lado do nosso vídeo, do lado direito, tem aí um padre caminhando com um cachorro, né? Esse cachorro é importantíssimo na vida de Padre Germano. Ele se chama Sultão, é um Terra Nova. Era um cachorro inteligentíssimo, compreendia perfeitamente os pensamentos, os sentimentos, as preocupações de Padre Germano, foi seu companheiro fiel desde que nasceu, porque Padre Germano conheceu os pais de Sultão, Leão e Zoa, né, no monastério de onde ele saiu, e daí, quando ele deixa o monastério, lhe dão de presente o filhote de Leão e Zoa, e ele o chama de Sultão, que viveu com ele muitos, muitos anos e foi seu grande companheiro, eu diria, e o seu cúmplice. Como foi cúmplice de Padre Germano para as aventuras que Padre Germano, porque a vida dele foi uma aventura perigosa. E Sultão estava sempre do lado de Padre Germano, vivendo essas aventuras, né? Então, em 1884, quando terminam essas comunicações de Padre Germano, dadas ao psicofônico, ao médico psicofônico, e escritas, né? Ela ouvia a mensagem e ia escrevendo, a Amélia ia escrevendo, e isso ia se tornando aí uma novela. Foram primeiramente publicadas semanalmente no jornal A Luz do Porvir, lá em Barcelona, como novela, e em 1909 se tornou um livro. Quem é Padre Germano? E eu resumi, e olha, resumi pobremente, porque ele é muito mais do que isso, tá? Padre Germano foi um sacerdote da Igreja Católica, viveu provavelmente entre os séculos XVIII e XIX, na região sudoeste da França e ou norte da Espanha. A gente não sabe. A França e a Espanha, ao norte da Espanha, o norte da Espanha se comunica com esse sudoeste da França, próximo ao litoral mediterrâneo, porque ele fala muito no mar, na praia e etc. Nessa existência, quis, por dever, viver o sacerdócio do Cristo. Por dever, porque, na realidade, Padre Germano encontra o amor da sua alma. Mas ele, como havia feito votos de castidade, ele não concretiza esse amor. E, nesse momento,
ele até se arrepende de ter permanecido na Igreja Católica Romana e não ter se dirigido para o protestantismo, que pelo menos no protestantismo o pastor pode se casar, né? E ele havia feito esse voto e cumpriu fielmente esse voto, mas ele também achava que a igreja não tinha que ter tanto dinheiro, ser tão ostentosa, né? Ele dizia que a igreja tinha que ser o lugar onde as almas encontrassem consolo, as almas fossem amparadas, educadas. Então, você vê que é um homem que está à frente do tempo. Eu coloquei aí só para vocês terem uma ideia, né? A França em cima e a Espanha embaixo e o mar Mediterrâneo aí. Como é próximo da costa do mar Mediterrâneo, pode ser qualquer uma dessas cidadezinhas, aldeias, né, que ficava aí entre uma coisa e outra, só para a gente ter uma ideia. Mas realmente a gente ouve falar em poucas aldeias e cidades ali perto para onde ele foi desterrado, e a gente vai ver por quê, né? Ele é desterrado e ele mesmo que encontra essa aldeia, porque para onde ele foi, ele viu que não ia dar certo, era uma aldeia distante também, e ele saiu com o sultão e, e Miguel, que o acompanhou desde os 25 anos de idade, Miguel o acompanhava, sempre esteve ao lado dele. Ele saiu buscando a aldeia onde ele iria ficar, que teria que ser uma aldeia pacata, onde a natureza fosse exuberante, porque ele amava a natureza, ele tinha um respeito imenso pela natureza. Mas se fala na cidade de Toulouse, ele ia até essa cidade de Toulouse, fala-se em outra cidade ou aldeia que se chamava Santa Eugênia, mas a gente não consegue identificar aí onde é verdadeiramente essa aldeia onde se passa a maior parte, né, da vida de Padre Germano, pelo menos desde que ele rezou a primeira missa, saiu da abadia, já quase excomungado, mas foi mandado como desterro para essa aldeia humildíssima, né? E ele ficou lá dos 25, 26 anos até a sua desencarnação. Padre Germano consagrou-se à consolação dos humildes e oprimidos, ao mesmo tempo que desmascarava os hipócritas e falsos religiosos da Igreja Romana. Era que nem João Batista. Falava olhando nos olhos. E a pessoa não dizia nada, porque ele tinha um magnetismo fortíssimo e ele sentia que ele estava intuído por um espírito, porque ele sentia línguas de fogo em sua cabeça e ele sabia que alguém estava falando por ele e ele falava a verdade, punha o dedo na ferida e a pessoa ficava caladinha. Mas isso lhe custou muitas dores, muitas perseguições, né? Tal procedimento lhe causou muitos dissabores e perseguições sem trégua, cruéis insultos e até ameaça de morte. Ele diz que era a proteção de Deus, porque eram muitos os grandes da igreja e
duques, condes e até rei querendo que ele morresse. Mas nunca fizeram isso. Vítima dos superiores hierárquicos, assim viveu desterrado em obscura aldeia. Ele que, pelo talento, bondade e predicados especiais, poderia ter conduzido a seguro porto, sem perigo de sobra, a Arca de São Pedro. Ele era tão inteligente, ele tinha tantos predicados que os seus superiores hierárquicos na igreja achavam que ele podia chegar a ser o Papa. Porém, com as palavras e com os atos, ele acabou sendo desterrado e vivendo nessa aldeia. Era o homem à frente de seu tempo. Ele era reencarnacionista, crendo na pluralidade dos mundos habitados, na comunicação com os espíritos. Era médium curador. Ele curava certas pessoas pelo olhar. Psicofônico, porque ele sentia, quando ele estava muito inspirado, ele sentia que tinha ali um espírito o secundando. Era médium de pressentimento e premonição. Ele fez muitas premonições e todas se concretizaram. Era clarividente e era vidente também, possuidor de um magnetismo irresistível e principalmente progressista. Ele era progressista, ele achava que a existência era para que o espírito evoluísse, o espírito progredisse. Disso ele tinha certeza absoluta. E como padre, ele tinha ojeriza pelo confessionário. Ele tinha ojeriza a confissão. Ele achava que o ser humano tinha que se confessar com Deus, ele e Deus, e não alguém intermediário para conhecer os segredos do ser humano e depois utilizar esses segredos em proveito próprio, principalmente com as mulheres, e as mulheres que se tornavam fanáticas, né? Então, ele tinha uma verdadeira ojeriza. Na aldeia, ele pouco utilizava o confessionário. As pessoas iam caminhando com ele, ou ele ia se encontrar com alguém em determinado lugar da aldeia, um lugar isolado, na natureza, e aí as pessoas faziam a sua confissão, ele refletia e meditava com as pessoas sobre os seus equívocos, e engraçado, ou então no seu próprio quarto, ele levava a pessoa para o seu quarto, porque o seu quarto era o seu quarto e o seu escritório, nesse presbitério, né? Pequenino e bastante corcomido pelo tempo nessa aldeia. E ele poucas vezes fala de ir ao confessionário. A maior parte do tempo que ele teve no confessionário é quando ele tinha que confessar as monjas, as freiras, e ele tinha ojeriza a conventos. Durante toda a sua existência na Terra, ele diz uma coisa que mais lhe dava orgulho, é que ele tinha salvado umas 40 moças de entrarem no convento e serem freiras sem querendo ser, porque naquela época o pai colocava a filha no convento para ser freira, para ser monja, né? Ou porque cometeu algum equívoco e etc., e vai para o convento, vai ser freira.
e que essas almas secavam, e ele tinha horror, ele ficava horrorizado quando ele tinha que fazer ser confessionário, né? Confessor dessas freiras e dessas monjas. Para uns, Padre Germano foi um santo, para outros, um feiticeiro. Para os amigos, para os seus paroquianos, Padre Germano era um santo, porque ele não ensinava apenas pela palavra. Ele falava em reencarnação, em pluralidade dos mundos, em comunicação com os espíritos, em todas as suas missas. Ele falava isso com as crianças. Ele falava sobre a lei de causa e efeito. Então, seus paroquianos achavam natural que este era o evangelho verdadeiro. Padre Germano disse umas coisas que realmente tocam, né, o nosso coração. Diz ele no capítulo 23, aqueles momentos lhe compensaram de sobejo toda uma vida de sofrimento. Na terra, as crianças o chamavam, no espaço, chamavam-no os anjos. Rodolfo o estreitava de encontro ao coração. Maria lhe amparava a cabeça. Padre Germano desprendeu-se então do corpo denso e, mais tarde, para seu consolo, soube que, ao repelir a pecadora, fora intérprete de outros espíritos que deles se apoderaram, aproveitando-se não só dos seus aborrecimentos, como de seu estado de fraqueza. Então, ele está dizendo aí para a gente, olha, foi o único equívoco ao fim da sua vida que ele cometeu, porque ele estava num estado vibratório muito, muito baixo, e esses espíritos que eram inimigos da mulher que o busca para fazer uma confissão, esses espíritos apoderam-se dele e ele diz barbaridades para essa mulher e expulsa essa mulher da igreja, e a mulher fica horrorizada. Isso lhe causou um remorso no fim da vida e foi preciso que Rodolfo, que era um grande inimigo dele, mas que ele sabia que Rodolfo, esse espírito que tinha o nome de Rodolfo, em outras existências, tinha sido seu filho, por mais de uma existência, e que ele não sossegaria enquanto não conseguisse regenerar esse espírito que era terrível. Um homem muito poderoso, um homem cheio de dinheiro, um homem que era um duque, enfim, mas que tinha cometido crimes terríveis, terríveis. Inclusive, assassina o próprio filho com meses de idade, porque a criança havia nascido com algum tipo de deficiência física que o tornava um ser repugnante.
Mas com tudo isso, e esse homem queria matar o padre Germano, esse homem queria levar o padre Germano para os calabouços da igreja ou a polícia do Estado, mas padre Germano, quando ele chegava perto do o padre Germano olhava para ele e falava as verdades para ele, porque conhecia a sua alma, tudo que lhe ia na alma e todos os seus atos escusos, esse homem se rendia a esse magnetismo, né? E acabou que, no final, ele iria enlouquecer e aceita retornar à aldeia e ficar perto do padre Germano, e o padre Germano regenerando esse ser. Maria foi... padre Germano viu Maria nascer. Maria era filha de um dos renatários da aldeia mais rico, mas Maria era um anjo, não quis casar, falou para Padre Germano e ela só tinha uma vontade de fazer o bem. Então, ela fundou orfanatos, cuidava das crianças, dos doentes, era um verdadeiro anjo e sempre cuidou até o final de Padre Germano. E muitas vezes, Padre Germano, né, dizia para as pessoas: olha, cuidado com os seus pensamentos e sentimentos, cuidado, dizia isso no púlpito, cuidado, porque quando nossos pensamentos e sentimentos são ruins, de nós se aproximam por afinidade espíritos não bons, espíritos inferiores e que nos influenciam muito mais do que a gente possa compreender. No entanto, quanto nossos pensamentos e sentimentos são nobres, são belos, são para o bem de nós, se aproximam e nos influenciam os bons espíritos, os espíritos de luz. Veja como esse homem era um espírita perfeito. Ele tinha esse conhecimento da vida passada, da vida futura. Ele sabia que a dor não era castigo, né? Que a dor era para que o homem evoluísse. Ele dizia assim: todas as dores, assevera o padre Germano, têm sua razão de ser. Todas as agonias são justificadas. E quem violentamente quebra os elos da vida terrena, desperta nas trevas. Ele está falando aqui do suicida, né? Ele está dizendo para nós que a dor, a aflição são meios de educação do espírito. É uma coisa magnífica. Eu não vou poder falar para vocês porque o tempo urge. Falar desse livro maravilhoso, mas que vocês devem ler para saber por que do nosso carinho por Padre Germano, por que a nossa casa é abençoada, tendo como um dos mentores o Padre Germano, né? É um livro que tem 33 capítulos. Essas mensagens dadas por Padre Germano e para o médium lá em Barcelona não estão em ordens cronológicas. E como eles receberam dessa maneira, o livro está assim. A cronologia é a tua leitura que vai dar. Você vai vendo
onde tem o começo, o meio e o fim. Mas é como se fosse assim, ele chama de manuscrito. Eu diria que é uma espécie de diário. Como ele se confessava? Ele dava o exemplo. O homem tem que se confessar diretamente com Deus. Então, ele tinha esse manuscrito, esse diário, e ali o seu interlocutor era Deus. E ele narrava o que lhe angustiava, qual as suas dúvidas, a confissão horrorosa que ele tinha recebido naquele dia de um homem, de uma mulher, porque mesmo ele estando exilado nessa aldeia paupérrima, muito longe da civilização, né? Iam buscá-los, gente da alta nobreza, reis, príncipes, princesas, duques, duquesas, iam buscá-lo. E outra coisa curiosa, ele ouvia essas confissões de criminosos, políticos, abuso de autoridade, crimes terríveis, intrigas horrorosas, né? Coisas que a gente sabe que até hoje acontecem. Ele não manda orar. Olha aí algum Padre Nosso, tantas Ave Marias, o credo, nada disso. As penitências dele eram assim: funda um hospital, construa um abrigo para os peregrinos, construa uma casa para atender os mendigos, construa um lar para os órfãos. Esse era o seu modo, né, de educar. Ele conhecia as prisões, tanto da igreja, e como ele conhecia as prisões do Estado, e ele andou libertando preso. Foi em terríveis momentos, porque ele sabia que num grupo de 10, um era inocente. Então, tinha que tirar da mão da igreja, porque a igreja, nos calabouços das abadias, eram presos cruelmente, e a própria igreja ficava com a fortuna, os haveres daquele que foi preso, tirando tudo da família, e ele não se conformava com isso, achava isso injusto, que o preso tinha que ser julgado pelo Estado e não pela religião, e ele conseguiu, e isso quase lhe causou mais uma vez a morte. Enfim, Padre Germano é um homem em que tudo que diz há religiosidade e amor a Deus. Tal admiração a leis eternas e elevo pela natureza que possibilitam ao mais atribulado se consolar, o cético a meditar e o insensível se comover. Somente o esforço pessoal, nobre e devotado, edifica para a eternidade. Porque ele sabia das consequências dos nossos atos. Porque ele sabia da responsabilidade da dor que teríamos em futuras existências. Então, ele fazia com que o criminoso meditasse, compreendesse que ele precisava, a partir do momento do arrependimento. Olha só, Padre Germano falava, vamos nos arrepender. E aí eu me lembro de João Batista, arrependei-vos, arrependei-vos, porque o Senhor está para chegar. Olha a afinidade, ele também entendia
que era possível se recomeçar, construir uma nova existência, começando na própria existência. Então, esses 33 capítulos, dos quais eu diria 31, são mensagens de Padre Germano, em não ordem cronológica, dizendo do seu manuscrito, desse seu diário, cujo interlocutor é Deus, né? Contando para nós esses retalhos, essas reminiscências, essas memórias de algumas coisas importantes que aconteceram na sua última existência aqui na Terra. Então, vale a pena ler. As duas últimas mensagens, a de número 32, é uma espécie de pós-prefácio, que é uma mensagem da própria autora, Amália Domingo Soler, né, falando sobre a despedida dela daquele lugar lá em Barcelona, onde ela estava com aquele médium durante 1880 e 84, né, ouvindo através de um médium as memórias do Padre Germano, e ela escrevendo essas memórias, né, é uma psicografia diferente, ela escutava o médium e ela anotava e escrevia, né, essas memórias de Padre Germano. E o capítulo 33 é interessante, porque é uma mensagem de Padre Germano, mas uma mensagem de Padre Germano dada ao médium Francisco Cândido Xavier, em 1931, falando ainda um pouco sobre suas memórias, e ele conta uma história ali que aconteceu durante a existência dele aqui na Terra. Então, é muito interessante o livro. Apesar de não ter uma cronologia, quando você termina de ler o livro, você sabe onde está o início, onde está o meio e onde está o fim dessa existência. Então, eu digo para vocês que vale a pena. Vocês vão chorar, vocês vão rir, e vocês vão entender o porquê dessa história de amor entre Padre Germano e o Amor, Caridade e Esperança, né? Nome dado por ele à nossa casa amada. E por que esses três espíritos, o patrono maior, que é João Batista, Padre Germano, mentor das reuniões mediúnicas, e o senhor Antônio dos Santos, tem tanto em comum, né? É a cara deles a nossa casa. A disciplina, responsabilidade, comprometimento e estudo. O estudo é importante para que a gente se autoconheça e possa conhecer o outro também. E ele dava grande importância a isso, porque em muitas existências, Padre Germano foi um grande sábio, um grande cientista, mas que lhe faltava o amor, lhe faltava a caridade e a esperança. Por isso essa existência lhe foi tão dura, para que ele conhecesse e tivesse absoluta certeza que Deus é amor, que Deus é luz, e que nós somos herdeiros desse Criador. Portanto, dentro de nós existe a centelha do amor divino, existe a luz. Depende de nós alcançarmos essa felicidade eterna.
Boa noite a todos, obrigado pela atenção e que o amor e a paz de Jesus permaneçam conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Muito